Saudações alvinegras, bom dia. Esse é o nosso pós-jogo. Aqui é Botafogo sem mimimi. Então, queria fazer uma análise rápida do nosso pós-jogo e depois entrar na análise do nosso centroavante, tá? Porque já fiz análise do nosso goleiro, já fiz análise dos nossos laterais, já fiz a análise dos nossos zagueiros, dos nossos volantes, dos nossos meias de ligação, né? Nossos meia atacantes e dos nossos pontas, né? Se você tem alguma dúvida do que aconteceu no jogo de ontem e dos jogos passados do Botafogo, vai lá ver os vídeos, é interessante. Você vai ver o que eu falei sobre Gustavo Sauer, né? Sobre os nossos pontas. Falei da fartura que nós temos de jogadores que para atuarem pelas pontas sem deixar cair o nível do time, né? Falei do meia Eduardo, da posição que ele ocupa, da movimentação dele em campo e por que o Tietê no jogo contra o Santos não funcionou tão bem, né? Se fosse um jogador mais acostumado àquela posição ali, teria se saído melhor. Até o Gustavo Sauer mesmo, porque ontem nós vimos o Gustavo Sauer atuar por dentro, né? E eu vou falar também sobre isso, porque é muito importante. Eu ouvi já alguns comentários, inclusive ontem no Sport TV, na ESPN, falando dessa predileção do Bruno Lage por um ponta que atua por dentro, facilitando aí o 4-4-2, né? Seria o 4-4-2, sendo que um jogador aberto, que no caso foi o Vitor Sá, e um centroavante, que é o Tiquinho, lógico. E no lugar do Júnior Santos, que é um ponta que não... eu acredito que é o único jogador que joga pela extrema direita que não se adequaria à função de um meia, jogar por dentro, para fazer um 4-4-2. Ele não tem essa capacidade técnica para fazer um homem de meio, né? Ele é muito veloz, muito forte, muito rápido, muito forte também no jogo aéreo, mas pelo lado de campo, não por dentro, tá? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o Lucas Perry. Cara, teve aquele gol, alguns acharam que foi falha, eu não achei que foi falha, porque é a posição que ele joga, é ali. Aí agora eu volto. Se fosse o Gatito, não levaria aquele gol, porque o Gatito estaria dentro do gol. Mas em compensação nós deixaríamos de ter vários contra-ataques, que é a especialidade do Lucas Perry, né? Lançamentos rápidos com a mão, com o pé, buscando já os jogadores em progressão. É muito satisfatório a atuação do Lucas Perry nesse quesito. E o gol que ele levou foi 1 em 1000, né? Vai levar um. Eu lembro que o Botafogo levou um gol desse aí contra o Audax, se não me engano, a primeira partida do Campeonato Carioca, né? O jogador pegou o goleiro que na época eu acho que era o Douglas Borges ou o Diego Loureiro, o goleiro do Botafogo na época. E aí levou um gol também do meio de campo. Mas esse aí é o detalhe que o goleiro moderno vai se acostumando, né? E ele vai levar esses gols aí esporadicamente. Os laterais, de Plácido, cara, partida espetacular do de Plácido, muito bom. Na defesa, no ataque, construindo a bola pelo meio, muito bom. Partida maravilhosa do de Plácido. O Marçal, partida maravilhosa, mas já foi um pouco abaixo da do de Plácido. O de Plácido jogou mais do que o Marçal, tá? O de Plácido jogou mais do que o Marçal. Mas o Marçal é um jogador seguro, né?
Um jogador seguro, dificilmente o ponta ali se cria, ele articula muito bem pelo meio, vai ao fundo também, né? Tem uns passes precisos, então dos dois laterais do Botafogo foram muito bem. Os dois zagueiros, o Vitor Cuesta, muito bom, já de característica do Vitor Cuesta. Sendo que hoje ele potencializou, ontem, né? Ele potencializou a participação do Felipe Sampaio. Que eu falei isso também na minha análise dos zagueiros e na minha análise do jogo contra o Cruzeiro. Eu expliquei isso. A dificuldade do Sampaio de jogar pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, foi seguro, não comprometeu. Muitos dizem que, eu já ouvi falar aí, que ele falhou no subir com o cara, poxa, mas a bola muito alta que foi lançada, foi uma bola muito alta, o jogador tem 1,94 m ou 1,95 m e subiu nas costas dele. Alguns poderiam até pensar que teria sido até impedimento aquela bola, mas não foi. Mas o jogador subiu muito e subiu antes. O que acontece quando o jogador sobe antes do zagueiro? Quando ele sobe antes do zagueiro, ele faz tipo uma parede que impede o zagueiro de subir. Entendeu? É como se ele estivesse assim subindo em cima das costas do zagueiro. E o zagueiro não tem como subir ali naquela bola. Então o jogador foi muito inteligente. Quem faz muito isso é o Cristiano Ronaldo. Ele sobe antes do zagueiro e o zagueiro fica embaixo dele, não tem como subir. Então não achei falha do Felipe Sampaio, mas foi um jogador muito seguro e jogou muito bem. Marlon Freitas maravilhoso, como sempre, fazendo aquela cobertura, fazendo aquelas intervenções ali, como até um terceiro zagueiro, saindo jogando, maravilha. Tietê também, jogos que estão sendo feitos pela nossa dupla de volante, jogos maravilhosos, também muito bom. O Eduardo, o diferencial, que eu falei da outra vez, ele flutuando atrás dos volantes adversários, ele sabe como fazer aquilo ali. E outra, o que ele faz que facilita muito o jogo dos nossos atacantes? Ele vai para dentro da área. No jogo contra o Cruzeiro, o Tietê jogou ali tentando flutuar, mas o Tietê não foi para dentro da área, entendeu? Não preocupou os zagueiros do Santos. E o Eduardo, dessa vez, ele vai para dentro da área, ele disputa as bolas dentro da área, ele permite que o Tiquinho, muitas das vezes, fique em posição desmarcado. Por quê? Porque o zagueiro vai marcar quem? Vai marcar aquele que está em progressão. E o Tiquinho, que é esperto, dá aquela recuadinha. Se não me engano, inclusive, no gol de cabeça do Tiquinho, quem passa ali na frente é o Eduardo, levando os dois zagueiros. O Tiquinho dá aquela recuada e de cabeça, cruzamento do Vitor Sá, maravilhoso. Nossos pontas, Gustavo Sauer, eu expliquei. Para quem não entende muito bem, o que acontece? Bruno Lage é um treinador que utiliza caracteristicamente, ele usa o 4-4-2. E aí, o que ele percebeu? Ele percebeu que o Júnior Santos não tem essa característica. O Júnior Santos pode ser usado num 4-3-3, mas não num 4-4-2. E o Gustavo Sauer pode servir, assim como pode servir o Segovinha e pode servir também o Diego Hernandes. Então, Gustavo Sauer, 2 gols, não precisa falar nada, né? Ainda teve uma assistência, então vai falar o quê? Se tudo der certo, em breve pode ser titular, hein? E outra coisa do Gustavo Sauer que eu queria deixar aqui um comentário. Cara, o jogador é isso. Não quero ser vendido, eu quero ficar aqui eu tenho condições, aqui eu vou ser titular, eu vou brigar, eu vou honrar a camisa do Botafogo e eu vou produzir. Cara, então só isso já é merecedor de toda a nossa consideração, nosso aplauso, tá? Tiquinho, cara, o Tiquinho é fantástico. Dentro da área, fora da área, pelos lados. É um jogador diferenciado mesmo, entendeu? Muito bom na conclusão de cabeça, com os pés. Muito bom jogador.
fantástico. Poxa, estamos muito bem servidos, vai ser muito bom e contar com o Tiquinho é um prazer. E o Vitor Sá, que na minha opinião é melhor do que o Luiz Henrique, na minha opinião. Por quê? Porque ele é mais contundente, ele é mais veloz, ele é mais contundente. E aquela pedalada que ele dá para o lado esquerdo, cara, aquilo deixa o zagueiro louco. Por quê? Porque o zagueiro passa a marcar aquela jogada e facilita para ele vir para dentro. O Luiz Henrique já não faz isso. O que ele faz, o Luiz Henrique? O Luiz Henrique, quando pegava na bola, ele já partia para dentro. Então, muito difícil, muito mais fácil ser marcado, porque sabe que ele vai pegar aquela bola e vai partir para dentro. O Vitor Sá, não. Ele pode pedalar e ir para dentro, pode pedalar e ir para fora. E o zagueiro, cara, fica doido, né? Nas substituições, eu quero fazer uma lembrança aqui. Desculpa que eu estou controlando aqui o tempo, mas eu vou passar um pouquinho, mas é necessário. Ontem, o Bruno Lage, eu ouvi muitos torcedores falando que ele podia ter botado o Diego Hernandes. Podia ter botado o Diego Hernandes, sim. Mas ele também não botou o Carlos Alberto, que vinha entrando constantemente. Então, eu acho que está sendo dosado a participação dos jogadores. O Diego Hernandes vai ter uma oportunidade em breve, eu tenho certeza disso, né? E o nosso time está muito bem servido. Mais tarde, eu vou falar um pouquinho sobre as contratações que o Botafogo está tentando fazer. Eu não tenho nomes, também ainda não me interessa esses nomes, porque o que me interessa é que é importante fazer as contratações. Porque em breve nós vamos perder nossos jogadores no final do ano. Então é importante que esses jogadores cheguem agora, nessa segunda janela, vão passando por um período de adaptação, vão sendo utilizados e no ano que vem eles já estão acostumados com o sistema de jogo do Botafogo. Lembrando o sistema de jogo do Botafogo, eu gosto muito, porque graças a Deus eu tenho uma boa memória. Vocês se lembram quando a SAF foi implantada? O John Textor, ele comentou sobre o Botafogo Way. E para implementar essa mentalidade, não é um sistema de jogo, é uma mentalidade do Botafogo Way, o Luiz Castro foi o técnico escolhido para implementar essa mentalidade. Além disso, ele falou que o nosso sistema de jogo que ele gostaria fosse igual ao do Bayern de Munique. Então, quem espera a contratação de um figurão, observa as contratações do Bayern de Munique, né? Você vê quem é Gnabry, quem é Coman, quem é o Davis, que é o lateral esquerdo, Musiala. Todos eles vieram ou da base ou de contratações de pouca expressão no mundo do futebol. O Bayern de Munique é um time que contrata bem e não gasta muito, tá? Então, fica aqui meu comentário e um grande abraço, lembrando que eu não sou jornalista, eu não sou youtuber, eu não fico aqui correndo atrás de like, então eu não tenho que ficar preocupado em agradar, em falar. Meu vocabulário, eu não tenho nada aqui anotado, não tenho, a não ser amanhã que eu vou falar do centroavante, que eu anotei aqui o nome de alguns centroavantes desde 1974 para cá, mas eu quero fazer uma surpresa para vocês, tá bom? Então, eu não tenho essa dificuldade em receber de você a tua crítica. Você pode ir lá me xingar, não tem problema nenhum. Aqui é Botafogo sem mimimi. Você pode xingar, você pode falar, pode criticar, pode se inscrever, pode dar o like, o joinha, compartilhar para os amigos, que vai ser muito bom. Quem sabe um dia eu tenho uma estrutura, né? Vou botar aqui atrás, né? Aquelas fotos, eu não tenho nada disso, nem sei fazer. Eu sou jurássico, já estou velho, não consigo mexer nas redes sociais corretamente, fazer vídeo, esse negócio, não tem nada disso. É rústico. Aqui é o Botafogo sem mimimi, rústico.
Um grande abraço. Celso Rodrigues, Celcinho, Luiz Celso, como vocês quiserem me chamar, pode me chamar, tá? Desculpa, passou 5 minutos aí. 15 minutos, um abraço. Saudações alvinegras.